Com a palavra, a vereadora Tiza. Bom, boa noite a todos os que nos acompanham pela TV, pela internet, pelo rádio. Boa noite aos que ainda se fazem aqui presentes. Eu preparei meu pequeno expediente, mas eu vou fazer uma exceção. Eu estava atrás do vereador Papinha para conversar com ele e o vereador Batata, que lideram este projeto da Prefeitura de limpeza da lagoa do Lago Azul. E ele sabe, eu estive lá semana passada e fiquei penalizada com a situação daquelas 40 ou 50 capivaras que tem lá. Nós nos informamos e as pessoas especialistas no assunto, viu, vereador Papinha, concordam conosco que aqueles animais que são animais selvagens e que perderam o habitat deles, porque está sendo modificado, e o desenvolvimento faz isso mesmo, né? Nós estamos no centro da cidade, no meio da cidade. Então, pedir para a prefeitura tomar providência no sentido do manejo desse grupo de capivaras que tem lá. E a gente viu, porque esses animais estão totalmente desnorteados, porque o habitat deles foi totalmente modificado. Então, acho que nós temos que respeitar os animais, e eu não tenho dúvida de que é uma atitude bonita e nobre da prefeitura imediatamente tomar providência com aquelas capivaras, viu? Eu gostaria eu me preparei hoje num pequeno expediente para dizer primeiramente que hoje nós estamos completando, o Brasil está completando 15 anos de lei da responsabilidade fiscal. O país mudou demais depois que foi aprovado no ano de 2000, no dia 4 de maio, no governo do Fernando Henrique Cardoso, esta lei de responsabilidade fiscal. Nós tivemos, na ocasião, uma resistência imensa do Partido dos Trabalhadores em relação à aprovação desta lei, mas, felizmente, o Brasil conquistou essa, que foi uma grande mudança no jeito de administrar prefeituras, governos de Estado e a União. Antes o prefeito era eleito e ele já ficava desesperado porque o antecessor dele contraiu um mundo de dívida, fazia obras esplendorosas, gastava um monte de dinheiro. Quando o prefeito assumia, ele já assumia cheio de dívida. Com a lei de responsabilidade fiscal, isso mudou bastante no Brasil. Então, eu acho que há uma coisa que a gente deve comemorar, que não é o do domínio de todos os brasileiros, do conhecimento de todos os brasileiros, mas que, na verdade, afeta a vida de todos os brasileiros. Porque uma gestão mais correta, mais responsável, sobra, é lógico, mais recursos para os programas sociais e para atender a demanda da comunidade. A lei de responsabilidade fiscal também traz consigo, além da questão de gastar só o que arrecada, a questão da transparência. Então, prefeitos, governadores e presidente da República, eles têm obrigação de prestar contas a partir de então. A prestação de contas pode, inclusive, ser rejeitada pelo Tribunal de Contas. Nesse caso, o que acontece? Abre-se uma investigação e, se ficar constatado que o prefeito, governador ou o presidente gastou de maneira inadequada ou de maneira criminosa o dinheiro que é do povo, este indivíduo poderá sofrer as penalidades da lei, perder mandato, pagar multa, ter que devolver dinheiro e até ser preso. Óbvio que no nosso país isso é muito raro. E a lei de responsabilidade fiscal, como outras leis, continua muito branda àqueles que assaltam os cofres públicos. A gente raramente nesse país vê um prefeito que roubou a prefeitura e ir para a cadeia. Na verdade, deveria ir, né? Porque se roubou o povo, tinha que ir, como todos, tem um monte aí preso, né? Então é isso, a lei de responsabilidade fiscal, ela é uma lei federal e ela foi sancionada, né, no dia 4 de maio de 2000. Daí a gente está fazendo essa referência porque é algo bastante importante para os brasileiros. Vou falar um pouquinho do nosso descontentamento com relação às praças públicas aqui em Araçatuba. Não é a primeira vez que uso essa tribuna
para falar das nossas praças públicas. Aliás, as nossas praças públicas são uma das poucas opções de lazer aqui em Araçatuba. E elas eram uma das únicas opções de lazer e bastante frequentada há muito tempo. Não é deste prefeito, mas já vem de outros prefeitos, infelizmente, esta mania de desprezar e desproteger as nossas praças públicas. É uma pena, porque Araçatuba é uma cidade muito quente e é uma oportunidade que a gente tem até de tirar essa meninada da frente do computador, que elas pudessem, talvez, brincar e se socializar melhor se a gente tivesse praças públicas em boas condições. Além da questão do paisagismo e da própria estrutura física das praças, geralmente bancos quebrados, luminárias faltando, a Praça São Joaquim tem umas colunas super antigas, estão lá jogadas no chão. Aquilo ali é alguma coisa que poderia até ser considerado patrimônio público. Patrimônio não, patrimônio histórico, né? Poderia lá ter um zelo melhor, mas não é só essa, não. E além dessa questão que a gente está comentando da estrutura física, nós temos hoje um problema muito grande, que são os moradores de rua que estão vivendo nas praças. Aqui, a semana passada, a vereadora Edna Flor, o vereador Arlindo e eu quisemos criar uma comissão para cuidar, pelo menos, da Praça Independência, que está numa situação muito difícil. A gente diz que não apenas os moradores do entorno estão sofrendo, como os próprios moradores das praças. Então, eu faço aqui um apelo ao prefeito Cido Sério, para que verta seus olhos com muito carinho, que eu sei que se ele foi criado aqui em Araçatuba, ele também brincou em praça pública, porque pelas nossas idades, com certeza, para a gente fazer alguma coisa. Eu sei que alguma coisa tem sido feita. Esses dias a vereadora Beatriz falou da Praça da Igreja do Paraíso, eu sei da Cacique Valvim, eu sei daquela praça ali da Fundadores, esqueci o nome daquela praça, eu sempre esqueço o nome dela, Osório Gadioli. Então, eu sei que a prefeitura tem feito algumas gestões para melhorar as condições da praça, mas nós estamos com problemas. A Praça São João, por exemplo, a prefeitura perdeu o recurso que ia ser utilizado para a reforma da Praça São João. E a gente sabe que perdeu e não adianta ninguém arrepiar, porque perdeu. Demorou demais para soltar a ordem de serviço. Perdeu o recurso. A Praça Independência, a gente comentou agora. A Praça das Paineiras não está muito diferente da Independência. A Praça São Joaquim, olha, a Praça São Joaquim tem um comércio interessante no entorno dela. Nós temos a Igreja Santa Rita. Nós precisamos melhorar essas praças. A Praça Diogo Júnior, ali no Santana, que também já está começando a ter morador de rua ali. E a Mário Turrini, lá no Claudionor Cinti, gente. A Praça Mário Turrini, aí são essas floreiras que eu falei. A Praça Mário Turrini no Claudionor Cinti, cheio de gente usando droga lá, cheio de gente o dia inteirinho lá, fazendo xixi e outras coisas na área onde deveria ser usada pelas crianças. Então, nós estamos com problemas. E tem outra. Até setembro, o prefeito tem que fazer acessibilidade em várias praças do município, em 9 bairros. Acessibilidade nas vias e acessibilidade nas praças. Tem um processo do Ministério Público e uma decisão que ele vai ter que atender a questão da acessibilidade. Vai ter que fazer rampa, vai ter que criar instrumentos, né, equipamentos que permitam que as pessoas com deficiência transitem com o mínimo de segurança nesses lugares. Então, a gente está aqui pedindo a atenção da prefeitura para que olhe com muito carinho para essas praças públicas, não apenas na questão física, mas também com esta invasão dessas pessoas desocupadas, que não é possível que a gente não tenha o que fazer.
Quem assistiu o Fantástico ontem e viu aquela matéria daqueles adolescentes que roubam as pessoas num determinado ponto de ônibus? Passou lá a matéria, uma coisa absurda no Rio de Janeiro. Um rapaz, um senhor, foi esfaqueado ali na frente de todo mundo. E uma das pessoas que deu a entrevista, muito, mas muito desnorteada, ela falou, não é possível com tanta gente, com tanta autoridade, com tanto funcionário, a gente permitir que essas coisas aconteçam. Então, eu uso aquela imagem para dizer a mesma coisa. Não é possível que com tantos vereadores, com tanta prefeitura, com tanta gente, nós não vamos dar conta daquele povo que está morando e barbarizando nas nossas praças públicas. Queria falar um pouquinho também sobre os lixões. E aqui eu vou fazer um apelo, e é um apelo muito grande, às pessoas que moram nessa cidade. Eu não acho que a Prefeitura de Araçatuba está cumprindo bem o seu papel com relação à questão de lixo. Nós até hoje continuamos só com aqueles 2 ecopontos. Nós continuamos com aquele problemão no Cláudio Norcinte, ali na antiga pista de motocross, que já falamos 1000 vezes. No Araçatuba G, lá no country, com aquele monte de lixo a céu aberto, no Universo e outros tantos pontos aí. Mas o pior é que todo dia, em qualquer terreno baldio, o povo vai lá e joga lixo. Eu me lembro que eu fiz um voto de aplauso aqui para o Charles, porque uma vez ele não deixou a pessoa jogar lixo. O cara apareceu lá com uma caminhonete para jogar lixo num terreno lá próximo da onde ele morava ou trabalhava, se não me engano, e ele foi lá e enfrentou o cara. A gente sabe que essas coisas não são muito fáceis, né? Principalmente para nós, mulheres, sair enfrentando o povo que está jogando lixo aí nos terrenos, mas nós precisamos tomar uma atitude. Eu faço aqui um apelo à população que, pelo menos, as pessoas não joguem lixo. O lixeiro passa, e se não passar, tem que reclamar na prefeitura. Não pode. Esses dias nós fomos num bairro. Gente, o que tem de televisão jogada na frente da casa das pessoas? Aquilo ali, para uma criança se cortar, se machucar, é muito perigoso. E aí, aproveitando essa história, eu gostaria aqui de chamar a atenção de todos desta cidade, que não aceitam a ideia daquele mega lixão em Araçatuba. Há poucos dias, a CETESB deu a licença para instalar esse empreendimento danoso aqui na nossa cidade. E nós estamos questionando o licenciamento da CETESB, porque tem um grupo de pessoas, e a gente já participou também, de reuniões em São Paulo, e nós estamos questionando vários pontos do processo de licenciamento que tem falhas, e eles ainda vão enxergar. Mas mais que o licenciamento da CETESB, é o prefeito de Araçatuba aceitar a imposição de um empreendimento desse aqui na nossa cidade, quando a gente tem uma lei que impede, esta casa votou uma lei que impede que lixo seja importado de outro lugar. E nós temos um plano diretor que a própria CETESB também está desobservando algumas coisas que já estão amarradas no plano diretor. Então, mais que querer ou não querer, o prefeito de Araçatuba tem a seu lado a própria lei para impedir que aqui na nossa cidade nós não queremos esse negócio. Para esse lixão, que eu vou falar lixão, que todo mundo sabe que é um aterro sanitário, para esse lixão não se instalar aqui, nós temos que nos posicionar. E não é só político, nós temos que brigar e mostrar do que somos capazes. Mas, além de tudo isso, quem viu a época dessa semana ganhou mais um dedinho de preocupação. A época desta semana, do dia 30 de abril, que veio até, ainda não saiu a outra, me fala justamente disso. A empresa está aqui, é a revista Época,
a empresa que tem ligações com este mega aterro sanitário de Araçatuba está atolada até o último fio de cabelo nesta operação Lava Jato. Nós não podemos misturar essas coisas. E só para concluir, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte, que os municípios onde instalaram esses mega aterros sanitários, as pessoas hoje já estão questionando a presença desse troço lá no município deles, porque isso, ao contrário do que muitos querem provar para a gente, isso aí acaba com o desenvolvimento. Nós não vamos permitir que lá na Prata, lá naquelas regiões onde o plano diretor indica que não haja empreendimentos dessa natureza, nós vamos fazer o que for preciso para impedir que isso se instale aqui em Araçatuba. Muito obrigada.